Três certidões que você que pretende comprar um imóvel não pode deixar de solicitar aos vendedores do bem. Mas antes, vamos lá. Se você tiver dúvida sobre esse conteúdo enquanto estiver assistindo o vídeo, deixa aqui nos comentários qual a dúvida, qual a discussão, que a gente vai te ajudar nisso. Então vamos lá, estamos falando de certidões necessárias que nós precisamos solicitar se estivermos comprando um imóvel, e essas certidões são dos vendedores. Antes, só para a gente relembrar a estrutura da compra e venda de um imóvel. Toda vez que eu falo em comprar um imóvel, eu, em regra, nem sempre é assim, mas na grande maioria das vezes, eu vou utilizar dessa estrutura. E essa estrutura compreende em elaborar um contrato de compra e venda com todas as condições do negócio, preço, dados do imóvel, certidões que serão apresentadas depois da assinatura do contrato de compra e venda e de cumpridas cláusulas contratuais, eu vou para a assinatura da outorga da escritura. Ou, se eu for financiar o imóvel, a assinatura do contrato de financiamento. E por último, a última etapa é levar esse documento, escritura ou contrato de financiamento, para ser registrado no cartório de registro de imóveis. Então, neste vídeo, nós vamos tratar da primeira fase na elaboração do contrato de compra e venda. Eu sempre coloco as exigências, quais documentos os vendedores devem me apresentar do imóvel e dos próprios vendedores. Neste vídeo, nós vamos falar de forma específica das certidões dos vendedores, ok? E se você quiser saber um pouco mais sobre as certidões necessárias do imóvel, nós vamos deixar um link aqui abaixo deste vídeo, basta você procurar aqui, tem um link falando das principais certidões que nós devemos solicitar do imóvel, para que a gente analise a documentação do imóvel. Pois bem, só destacando que existem outras certidões que normalmente são solicitadas ou até devem ser solicitadas, mas para esse vídeo nós selecionamos três certidões que são indispensáveis para que você solicite para o vendedor e analise se essa pessoa que está te vendendo o imóvel de fato possa te vender. E, seguindo esta ordem, a primeira certidão, e uma certidão muito importante e que algumas pessoas não dão a atenção necessária, é a certidão de nascimento ou certidão de casamento. Então, a pessoa que está lhe vendendo, o vendedor ou os vendedores, todos devem te apresentar uma certidão atualizada de nascimento ou ainda de casamento. De nascimento se for solteiro e ou uma certidão de casamento se for casado. Ah, Ricardo, mas por que eu preciso de uma certidão de casamento? Porque a partir da certidão de casamento, você consegue enxergar ou de nascimento, por exemplo, se essa pessoa é interditada. Então, se a pessoa é incapaz ou foi interditada, ela não possui capacidade jurídica, capacidade legal para poder vender esse imóvel. Olha a importância disso. Eu preciso da certidão para saber, primeiro, se ela está apta mentalmente para vender o imóvel. Se essa pessoa for interditada, lá na certidão de nascimento ou de casamento, vai vir uma averbação dizendo que a pessoa A, B ou C foi interditada, independente aqui do motivo. Se foi interditada, ela, por si mesma, não pode assinar o documento de venda do imóvel, ok? Se assinar, a gente tem uma nulidade aí, com certeza você vai ter problema com a compra que você fez. Não só isso, além de podermos analisar aqui a figura da interdição, se está ou não interditada, a gente precisa entender se a pessoa é casada.
Se a pessoa for casada, qual o regime de casamento? É comunhão de bens? É separação total de bens? É comunhão parcial de bens? Para cada tipo de casamento, existe uma situação específica para com o cônjuge, né? Então, é casado, o cônjuge precisa assinar, o regime é de separação total de bens, o cônjuge não precisa assinar. A discussão aqui não é essa, mas sim deixar claro para vocês que a certidão vai trazer a informação da situação do estado conjugal dessa pessoa para a gente entender se precisamos da esposa, não precisamos da esposa, tem ou não tem que assinar, ok? Por fim, a gente ainda precisa analisar se consta lá na certidão eventual divórcio. Então, pode ser que esta pessoa tenha adquirido o imóvel, o vendedor tenha adquirido o imóvel durante o casamento e depois ele se divorciou e está querendo vender esse imóvel sem a outorga, sem a assinatura da ex-cônjuge. E a gente precisa entender se foi feita a partilha, se o ex-cônjuge possui ou não possui direito sobre esse imóvel, se foi feita a partilha, se isso está registrado no cartório de imóveis, ou o que nós precisaremos regularizar para que ele possa vender aí o imóvel sem ter nenhum tipo de problema. Tudo isso está na primeira certidão que nós trouxemos, certidão de nascimento para quem não for casado ou certidão de casamento para aqueles que o forem. Segunda certidão que tem bastante importância, que nós precisamos solicitar aos vendedores, são as certidões de protesto. As certidões de protesto, ou aqui em São Paulo nós temos as certidões dos 10 cartórios, porque nós temos diversos cartórios de protesto, mas pode ser que na sua região você tem apenas 1, 2 ou 3, dependendo do tamanho do local onde você vive ou aonde você desenvolve aí o teu trabalho. Essa certidão de protesto ela vai trazer todos os apontamentos de dívidas relacionadas ao vendedor. Então, se o vendedor tiver dívidas consideráveis, estiver devendo valores altos que possam comprometer a venda do imóvel, é fundamental que você ajuste com ele ou uma forma de que ele quite essas dívidas ou que você abata essas dívidas do preço para que você mesmo possa efetuar o pagamento, pois isso pode impedir que alguém questione essa compra que você está realizando e eventualmente pode ter até algum problema com o imóvel. Por fim, e aqui a gente fala de 3 certidões, só que essa terceira certidão que a gente diz que é obrigatória, na verdade é um desdobramento de certidões. Então são as certidões judiciais. Essas são fundamentais na hora de adquirir um imóvel. Você precisa solicitar aos vendedores que eles lhe apresentem as certidões judiciais. São certidões expedidas pelos fóruns que diz ou devem trazer lá se essas pessoas, se esses vendedores possuem ações judiciais no nome. Então, vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Nós temos certidões negativas de processos trabalhistas, certidões negativas de execuções fiscais, certidões negativas de processo na área da família. São só alguns exemplos que eu estou trazendo para vocês, mas para que vocês entendam que dentro de ações judiciais existem diversos tipos de certidões que precisam ser solicitadas para que a gente saiba se essa pessoa não tem problema. Nas certidões trabalhistas, e aqui só 3 exemplos para a gente finalizar, nas certidões trabalhistas, se quem estiver te vendendo estiver sofrendo uma execução, uma cobrança na área trabalhista e o valor dessa dívida puder comprometer o imóvel que você está comprando, não tenha dúvida, o conselho é que você não compre, tá?
ou que o vendedor regularize a dívida, ou que você abata do valor do preço e você mesmo efetue o pagamento dessa dívida, porque essa ação judicial, com certeza, pode gerar a anulação, o cancelamento da compra que você acabou de realizar deste imóvel. Ok? Da mesma forma, outros tipos de dívidas. Se o vendedor possui dívidas cíveis, dívidas tributárias, essas dívidas podem também atingir o imóvel. E por fim, aqui como exemplo, as certidões negativas de ações na área da família. Então, lembra quando a gente disse da certidão de casamento a importância? Pode ser que lá nas certidões de processos na área da família conste que um vendedor se divorciou da ex-esposa e possui uma discussão sobre quem tem ou não direito sobre esse imóvel. Ora, se há uma discussão se a esposa tem ou não, a ex-esposa tem ou não direito sobre esse imóvel, eu não posso adquirir esse imóvel sem antes que ele resolva essa questão familiar, né? Ou eu posso adquirir se eu tomar os cuidados, se essa esposa eventualmente participar, assinar o contrato e participar da venda do imóvel. Então era isso. Esse vídeo tinha como finalidade trazer 3 certidões que você não pode abrir mão na hora ou quando estiver adquirindo o imóvel, ou ainda, se você não está adquirindo, mas trabalha como corretor, ou as imobiliárias, ou se você de alguma forma intermedia o imóvel, é fundamental que você entenda o porquê solicitar cada uma dessas certidões e a negativa do vendedor em querer trazer ou apresentar essas certidões pode sim acender uma luzinha de um eventual impedimento na compra do bem.